Bom dia, esse é o canal Paz e Bem, nós somos os Sejus e estamos aqui no Caminhos do Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho, primeiramente nos ligando a Deus, Pai, essa inteligência suprema, que na sua bondade e misericórdia infinita nos permite vivenciar uma nova experiência terrena a fim de um aprendizado. Então hoje nós vamos receber novamente a Ângela Moraes, e nós vamos falar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ou uma parte dele, porque ele é um capítulo bastante extenso. Então, nós vamos começar conversando aqui, citando o trecho evangélico, que depois nós vamos ampliar para a visão espírita, onde ele diz: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Isso está em Lucas. E aí ele continua: Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa condenação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Então, feita essa introdução, eu vou passar a palavra para a Ângela, porque nós fazemos uma leitura progressista. Muito desses versículos, eles ainda servem dentro do movimento e de algumas teologias para opressão. Não é o nosso caso aqui, né, Ângela? Com certeza. E como é que é essa bem-aventurança da leitura aí do Sejus e da visão progressista? É interessante porque Jesus fala assim, né, nessas passagens, quem são os bem-aventurados, né? Os que choram, os famintos, os sequiosos de justiça. E quem não seria bem-aventurado? Né? Aí ele põe um senão muito grande, né, na questão dos ricos. E, assim, a gente pode associar também essa passagem com outras que tem no Evangelho, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é interessante porque a forma como nós compreendemos a injustiça no mundo, ela tem, de fato, uma explicação do ponto de vista da reencarnação, ou seja, existe aí toda uma consequência que a gente sofre das más escolhas no passado. Então, é natural que se eu fiz mau uso da riqueza, né, mau uso do poder, mau uso, né, da beleza, dos talentos que eu tenha, é natural que em outra encarnação, para que eu possa valorizar, né, ou resgatar aqueles, né, que eu prejudiquei, então às vezes eu volto numa situação que eu tenho que aprender a valorizar essas outras coisas para não repetir o mesmo erro. Tá? Então, os bem-aventurados são aqueles que, na verdade, conseguem aprender com o sofrimento. E por que Jesus ele põe um senão aí muito grande na riqueza e no poder, né, de uma maneira geral? Porque são facilidades que o homem pode criar para si, e é facilmente ele esquecer do outro, querer prejudicar o outro, porque essas facilidades elas vêm ao encontro da nossa imperfeição. Então, quem tem dinheiro, por exemplo, às vezes quer ter mais, então não serve pouca coisa, não serve às vezes só aquilo, né, que gera o seu sustento, mas às vezes ele consegue expropriar isso de outros, ele consegue fazer com que outros passem fome para que aquele supérfluo não falte na vida dele. Então, é muito difícil um espírito ser bem-aventurado nessas condições. Evidentemente que ele vai ter que ter aí um processo, às vezes, né, de sofrimento muito grande, ele vai ter que passar por experiências em que ele vê, né, que o resultado daquilo não foi o ideal para ele. Então, muitos, assim, encargos devidos aí vão surgir dentro, né, dessa forma de atuação egoística, porque o egoísta é aquele que só quer para si, né, ele não quer nada para o outro, ele não reparte, e aí não reparte nem do ponto de vista material e nem do ponto de vista espiritual. Ao passo que aquele que às vezes sofre, né, em determinada situação, e ele aprende com ela, porque ele aprende a ser humilde, né, ele aprende a ter mais tolerância, a ser mais amoroso, a compreender, ser indulgente com a falta alheia, evidentemente que esse espírito ele está aí do ponto de vista de uma escala evolutiva em melhor situação. E aí, né, ele vai ter menos sofrimento aí numa próxima existência em razão desse ganho que ele, né, teve ao agir dessa forma, né, de forma menos egoísta e mais visando o bem coletivo.
Muito legal isso que você falou, Ângela, porque no sentido que tem muita gente ainda que fala assim, o outro está em aflição porque ele reencarnou assim, porque ele foi rico, né? Então, assim, ele foi rico, ele oprimiu, e agora ele está nessa situação de pobreza. E aí as pessoas simplesmente excluem as questões da sociedade, da justiça, de tudo aquilo que está acontecendo, do quanto elas são responsáveis pela miséria humana, e jogam tudo na conta da reencarnação. E não é isso que o Evangelho está dizendo para a gente. Mais para frente a gente vai estudar a desigualdade das riquezas, né, e tudo mais. Mas, assim, existem questões que são realmente estruturais, que não estão lá na conta da reencarnação e das causas atuais das aflições. Tanto é que no Evangelho aqui eles vão dizer, olha, tem homens que caem pela sua própria culpa, pelo seu próprio orgulho, a sua própria incúria, que produzem as suas próprias doenças e enfermidades a partir das suas escolhas, né, que criam, educam os filhos de uma forma que acaba gerando ingratidão, e ainda eles vão dizer, olha, a lei humana atinge certas faltas e a pune, mas não é tudo isso que está dentro desse contexto. Existe, sim, o prejuízo da sociedade que é causado por escolhas atuais e não reencarnatórias e que serve, muitas vezes, dentro do movimento conservador, ele é justificado à luz do Evangelho nessa bem-aventurança dos aflitos. Então, eu queria te dar a palavra para a gente seguir com as causas anteriores das aflições, que é o que está aqui na sequência. Só reforçando isso que você falou, Carla, porque assim, o que a doutrina espírita fala? A causa das injustiças, as desigualdades sociais, por exemplo, que nós temos, são criadas pelo próprio homem. Então, o próprio homem, ele tem que dar conta de desfazer esse tipo de injustiça e desfazer essas desigualdades. A lei natural permite que ele vivencie, às vezes, determinadas situações de injustiça, né, determinadas situações de desigualdade social, mas não é apenas no sentido dele pagar, né, ou dele vivenciar como um karma aí que ele tem, mas é acima de tudo para ele aprender para não repetir, porque o sentido do sofrimento, ele só é, vamos dizer assim, proveitoso se nós não repetirmos essas mesmas ações em situações vindouras. Então, se eu causei uma injustiça, eu posso, sim, sofrer uma injustiça em outra existência, para que eu, vivenciando o sofrimento, eu tenha condição de aprender. Mas é para eu, acima de tudo, não provocar novas injustiças. Então, isso é importante a gente conceber dentro da doutrina espírita, porque senão a gente não avança, a gente não evolui, a gente não sai de um sistema totalmente injusto, socialmente injusto, para um sistema mais de justiça social. Tá? Lembrando que Deus não cria essas injustiças, é o próprio homem que cria, a partir aí, né, seus experimentos humanos, mas ele tem a lei do progresso, é justamente para que ele consiga, através das experiências, mudar esse tipo de situação e que seja boa para todo mundo, não seja boa apenas para ele. E aí você tem, né, essas causas anteriores das aflições. Tudo bem, né, eu posso ter, às vezes, usado o meu dinheiro, conseguido uma fortuna de forma ilícita, ou prejudicando ou levando à miséria muitos trabalhadores. É natural, né, que eu entre numa outra existência em que, às vezes, eu vou estar numa situação de penúria. Tá? Mas essa situação de penúria não é apenas para eu resgatar esse passado meu mal logrado, mas é para que eu, aprendendo aquilo, eu não retorne, né, numa outra existência, tendo, às vezes, condições melhores materialmente falando, de provocar novas injustiças, porque senão a reencarnação fica aí só uma troca de papéis sem qualquer ganho produtivo e a sociedade não evolui, a sociedade não avança. É importante a gente destacar o seguinte, que também se nós nascemos numa situação de penúria e conseguimos vencer, como tem gente que chega até o cargo de presidente, né? E muitas vezes a sociedade não aceita, né? Isso, e acaba constrangendo essa pessoa e tentando, de alguma forma, a destruir. E essas pessoas vão responder por isso também.
Porque muitos nascem na situação de penúria, muitas vezes conseguem refazer tudo isso, conseguem chegar a cargos maiores, a ter poder econômico, ter uma situação privilegiada, e esquecem a outra parte da sociedade que continua sofrendo. Outros não, outros realmente querem que essa sociedade seja mais igual, que ela não tenha fome, que ela não tenha pessoas morrendo de doenças básicas, né? O sarampo está aí voltando e matando e dizimando, né? Que estava sob controle. Então, é importante a gente ver qual é a aflição de natureza humana e qual que nós temos que superar por questões anteriores, e não justificar tudo na conta da, olha, é a aflição, bem-aventurados os aflitos, vamos passar por isso, como a gente ouve muito nas casas espíritas, então vamos nos resignar. Não, nós temos que realmente revisitar a sociedade para olhar se essas partes turbulentas, essas questões que nós estamos passando, elas são realmente de origem, de alguma origem mais espiritual, ou se elas são de origem terrena, que é a grande maioria, porque nós estamos num planeta de expiação e provas. Agora, Ângela, e por que será que a gente esquece o passado? Vamos falar um pouquinho dessa questão de esquecer o passado? Pois é. Imagina, Carla, nós duas, né, nascemos em uma família, você roubou meu namorado, eu roubei seu namorado, eu posso até ter tirado a sua vida, eu posso ter te prejudicado de 1001 formas, né? Numa nova existência, se eu me lembrar exatamente, né, ipsis literis, o que aconteceu entre nós, muito provavelmente o meu rancor, o meu ódio, ou o seu por mim, né, ele vai aflorar com detalhes e aí que possa inviabilizar a construção de uma nova relação, uma relação mais positiva, uma relação mais amorosa e mais respeitosa, correto? Então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção nesse sentido. Evidentemente que, ao se aproximar de pessoas, né, que você prejudicou, que você foi prejudicada por elas, fica, às vezes, aquela sensação, né, é normal que isso ocorra, aquela sensação de estranhamento, você nem conhece a pessoa, mas já não vai com a cara dela, isso é natural que ocorra, mas o esquecimento dos detalhes, ele é importante, porque também é pedagógico isso, porque você não estabelece novos parâmetros ou novos recomeços dentro de uma relação, né? Então, apesar, assim, que muitas pessoas vão se lembrar de outras vidas, a gente já comentou num programa anterior aí sobre a reencarnação, né, que essas lembranças, inclusive, são investigadas até para que prove, né, esse fenômeno da reencarnação, mas isso não é tão comum, né, é mais comum a gente ter o esquecimento ou uma vaga lembrança, né, de algo, para que as relações elas possam ser reconstruídas. Então, é nesse sentido de que, né, há um benefício aí dessa experiência reencarnatória, a fim de que, né, começar de novo, né, esse começar de novo é sempre importante para o espírito, né, assim, com nova energia, com novas relações, novos ambientes, novos aprendizados, ele superando aos poucos, né, esses equívocos, né, ou essas maldades, né, que ele teria feito aí no passado e poder, né, de certa maneira, travar aí relações mais saudáveis do ponto de vista psicológico, né, do ponto de vista espiritual. Então, esse esquecimento pode, né, suavizar o amargor de algumas provas que nós temos que vivenciar. Isso é muito legal. Esse é o telefone da Ângela, a gente faz o caso o imprevisto, gente, mas como somos progressistas, o imprevisto para a gente é um motivo de alegria. Então, aí nós chegamos num tema que é muito importante, que a gente já vai para a parte final, e eu vou dar a palavra para a Ângela, que é do suicídio e da loucura. Por dois aspectos progressistas. Primeiramente, eu queria citar um livro do André Trigueiro, que também está aí dentro do Espiritismo, que é O Viver é a Melhor Opção. Os direitos desse livro são para a CVV, que é uma ONG inglesa que atua no Brasil, onde qualquer pessoa em situação de angústia pode recorrer quando pensar em tirar a própria vida.
Porque neste livro tem um estudo da ONU de 2011, que é o Preventing Suicide, Prevenindo o Suicídio, onde os dados daquela época de 2011, e ainda que esses dados não sejam rigorosos, porque muitas famílias e muita da assistência da medicina não consegue catalogar quando alguém se mata, às vezes, por exemplo, se são famílias mais ricas, não consta que é suicídio. Se são mais pobres, às vezes, quando dá entrada, nem é catalogado corretamente. E outras famílias acabam escondendo, dizendo que foi, que caiu da sacada, qualquer coisa assim, porque acaba tendo um estigma e um sofrimento por gerações futuras. E no Preventing Suicide, está escrito lá que uma pessoa se tira a própria vida a cada 40 segundos no mundo. Nós estamos vendo que com todas essas crises políticas e conservadoras no mundo, esse número aumentou, e no Brasil, inclusive. Não é raro nós passarmos em algumas situações, especialmente em transportes públicos, que isso acontece. A gente, claro que não divulga pelo efeito Weber, não sei se é assim que fala, Weber ou Weber, mas a gente não divulga para não incentivar. Mas quando nós falamos de suicídio e de loucura também, né, Ângela, porque agora com a pretensa volta dos manicômios aí, que eles querem retomar tudo isso, é importante a gente entender como é que isso funciona na ótica espírita. Então, eu vou te dar a palavra. Bom, com relação ao suicídio, evidentemente que o espiritismo, porque ele acredita, né, na vida após a morte, na continuidade aí, do espírito vivo, né, mesmo deixando esse corpo de carne, ele vai alertar, evidentemente, a nós todos da ineficácia, vamos dizer assim, dessa decisão que alguns tomam para evitar o sofrimento muito atroz, né, muito profundo, e que precisa de muita coragem. Tem gente que fala que suicida ele é covarde, mas não é. Eu acho que precisa de muita coragem para fazer esse tipo de coisa. Então, o espiritismo, ele informa, né, que existe, de fato, né, um mundo espiritual, a gente não morre, e esse sofrimento continua do lado de lá. E, às vezes, continua até em outras vidas, em outras encarnações. Mas, acima de tudo, é importante a gente perceber que o suicídio não é apenas uma questão individual, que deve ser olhada apenas do ponto de vista do fracasso individual de uma pessoa apenas. Existe todo um contexto social que pode favorecer, tá, vamos dizer assim, esses espíritos que são mais suscetíveis, que são mais sensíveis, né, a determinadas situações, de às vezes não ter pleno controle, né, das situações que vive, e eles acabarem por tirarem a própria vida como uma reação a todas essas circunstâncias sociais desfavoráveis, de falta de amor, de falta, né, de compreensão, de intolerância, de ignorância por parte de todos aqueles que convivem com aquela alma em sofrimento. Então, cabe a nós todos avaliarmos até que ponto a gente está colaborando com esse tipo, né, criando esse tipo de situação favorável ao suicídio. Não queremos dizer que a pessoa não tenha, né, a sua responsabilidade nisso, ao tomar a decisão, mas eu acho que a gente deve deixar de ver o problema apenas de um ponto de vista individual para analisarmos como uma questão de saúde pública mesmo. Né? O que nós podemos fazer para que situações menos estressantes, para que indivíduos que são mais sensíveis, ao passar por essas situações estressantes, elas não venham, né, a procurar a morte aí como uma solução para os problemas, visto que a morte ela não existe, né? Pelo menos do ponto de vista espírita, não existe. E a questão da loucura é outro tipo de sofrimento, né, Carla? A gente está falando muito aqui de sofrimento. O sofrimento mental, eu trabalho, por exemplo, num Instituto de Saúde Mental Espírita, em que a gente acolhe principalmente pessoas de baixa renda que passam, né, por esse tipo de situação. E a gente percebe o quão esse sofrimento ele se estende também para a própria família. E, às vezes, a família, não tendo compreensão, né, das causas, né, da forma como ela pode ajudar no tratamento, às vezes piora a situação daquele indivíduo. Então, eu acho que tanto o suicídio quanto a loucura, eles devem ser melhor compreendidos dentro da nossa sociedade, e a gente,
né, não focar apenas como uma falha individual, olhando apenas aquilo como resultado de uma ignorância da própria pessoa, ou de uma fraqueza da própria pessoa, uma doença que é só dela, mas enquanto sociedade, o que, é que a gente pode fazer para que a gente possa colaborar na prevenção desse tipo de situação? Porque aí sim eu acho que nós vamos estar fazendo, né, o nosso trabalho de cooperação, de construção de um lugar que seja bom para todo mundo, né, que seja acolhedor para todo mundo. E é isso que a gente tem que buscar, se a gente de fato quer um mundo mais fraterno, que a gente quer um mundo menos doente, né, um mundo menos triste, menos aflito e menos angustiante. E dentro desse contexto que você falou, é importante nós lembrarmos, nós temos até um colega no Sejus, que é o Galeno Amorim, que já esteve conosco aqui, e ele faz jornadas de biblioterapia nas escolas públicas, inclusive para a prevenção ao suicídio de adolescentes, que também tem crescido muito. Por quê? Porque quando nós vamos propagando essa ideia materialista de que o mundo, a gente tem que ser feliz, tem que ser rico, tem que ser bonito, tem que ter isso, tem que ter aquilo, nós acabamos esvaziando Deus da nossa vida. E esse esvaziamento de Deus na nossa vida traz consequências nefastas, porque se nós não acreditamos no futuro e não alcançamos essa suposta felicidade do prazer, que é uma felicidade hedonista, nós muitas vezes vamos nos esvaziando de sentido. E essa falta de sentido causa uma dor profunda, né, Ângela? Que pode levar a estados depressivos, a várias questões aí de transtorno mentais, cuja propensão genética nós já temos, muitas vezes, mas que também tem explicação reencarnatória. Então, é importante sempre nós frisarmos que para tudo isso existe uma atuação tríplice, que se deve cuidar do corpo, da mente, do espírito, com os profissionais de cada área. E sempre buscar alternativas para conversar, para desabafar, porque, como a Ângela disse, são estados de sofrimento. E como o espírito é eterno, quando nós desencarnamos, só existe uma mudança, né? Deixamos o corpo, mas o estado vibracional fica. Então, é ilusória essa questão de vou acabar com a vida. A gente não consegue acabar com a vida pela ótica espírita. E nos dias de hoje, mais do que nunca, os jovens estão muito perdidos e os idosos também, né? Sim. Tem aumentado, inclusive, o número de suicídios, né, assim, entre crianças, que é algo, assim, muito preocupante, né, que a gente realmente tem que observar isso em termos de política pública, né, analisar isso com mais profundidade, e entre os idosos, que eles estão vivendo mais, talvez dando mais trabalho, né, do ponto de vista, assim, de que necessitam de mais cuidado, e nós deixando, né, que esse idoso que cuidou da gente quando criança, né, ele vem a sofrer aí com descaso, né, com a própria sociedade não acolhe, às vezes não dá oportunidade de emprego, não dá formas de ressocialização desse idoso, além das famílias que abandonam mesmo. Então, você vê que tudo é uma questão, assim, social, que a gente precisa prestar bastante atenção, porque nós somos corresponsáveis, né, por essas situações que a gente cria, de gerar sofrimento, que poderia, né, ser uma outra situação se, de fato, a gente vivesse numa sociedade mais acolhedora desse ponto de vista. E ainda querem tirar a aposentadoria, né, Ângela, do idoso. Vai, né? piorar a situação, né? Tirar a aposentadoria para ele ficar à mercê de quem muitas vezes ainda não pode cuidar ou não quer. Então, assim... do jeito que saúde é cara no Brasil. Que a gente está lutando, né, com a saúde pública e ainda tem uma situação dessa, né, da aposentadoria miserável. Quer dizer, isso aí é mais um motivo, né, de política pública mal feita e que realmente vai causar muitos danos aí para os nossos idosos e para nós mesmos, né, que vamos chegar lá. Então, aí querem fazer reforma da Previdência, tirar tudo isso, querem desmontar o SUS, e vários planos de saúde não aceitam mais idosos a partir de 60 anos. Então, fica um pouco difícil do idoso ter, se ele não tiver essa fé no futuro, se ele não tiver essa visão
espírita, ou até uma espiritualista, né, no sentido de que transcende, aí fica mesmo desumano, a pessoa se sente realmente num mundo muito cruel, porque é cruel todas essas medidas que estão tentando tomar contra idosos e mesmo jovens sem perspectiva de vida futura. Mas assim, nós estamos aqui conversando sobre evangelho na ótica progressista para dizer o seguinte, que nós podemos acalmar os nossos corações, né, Ângela? Porque Jesus veio para cá e nos disse, olha, confia, vocês são sal da terra, vocês conseguem chegar em outros patamares. Então, eu queria pedir suas palavras finais aí para a gente encerrar esse capítulo, Ângela. Eu acho que nós podemos ser pessoas melhores a cada dia. Toda a filosofia, a ciência mesmo e as religiões, eles nos convocam para ser pessoas melhores. Não é pessoas melhores dentro das igrejas, não é pessoas melhores aí dentro dos centros espíritas, mas pessoas melhores na vida em sociedade. Porque o que realmente nos testa se somos, se estamos, né, numa condição aí de espíritos um pouco mais evoluídos, é essa nossa prática, né, a prática dentro da família, a prática dentro da nossa sociedade, tudo aquilo que a gente cria para beneficiar o coletivo, não apenas, né, esse individualismo que tem marcado, infelizmente, a nossa vida atualmente, nessa contemporaneidade, em que as pessoas egoisticamente só pensam, né, em tirar proveito para si, esquecendo, né, que os outros também são irmãos, que os outros também são filhos de Deus e merecem o mesmo lugar, as mesmas oportunidades que nós tivemos aqui. Legal, então nós estamos terminando mais um Caminhos do Espiritismo, falando do Evangelho, da bem-aventurança dos aflitos, nós falamos até uma parte desse capítulo, vamos dar continuidade. Se você gostou, marque aí no vídeo, é importante para nós. E a Ângela falou uma coisa que me lembrou, nós somos coletivos, então nós somos o coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, o SEJUS, e convidamos você que gostaria de estudar conosco para ir à nossa página no Facebook, mande uma mensagem individual, nós temos um grupo de WhatsApp, e no nosso canal já está distribuído lá os próximos vídeos os próximos livros que nós vamos estudar num vídeo do Carlos Orfan. Então, muita paz, um beijo grande, muito obrigada, Ângela. Até mais.